Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. E tá aqui o episódio 108, como vocês podem ver na tela, e a gente vai falar sobre o polêmico clássico alvinegro entre Santos e Corinthians e Santos, já que o jogo foi na Neoquímica Arena e acabou empatado por 1-1. Eu sou o Guilherme Campos e estou mais uma vez sozinho aqui. Já expliquei algumas vezes para vocês, mas vou explicar de novo que a audiência é rotativa. Alguns dos integrantes têm uma agenda muito complicada e aí uma não bate com a outra, e aí eu estou sempre vindo aqui na medida do possível para poder trazer um episódio para vocês e não ficar faltando informações, opiniões sobre o que está acontecendo no momento dos 4 grandes paulistas. Claro, vai ter episódio, o último episódio foi exclusivo do Corinthians, esse episódio vai ser sobre o Clássico. Mais para frente a gente vai ter também o episódio do Palmeiras, o Palmeiras que goleou o São Paulo por 5-0, depois venceu o Bahia, tá a 6 pontos do líder, então provavelmente vai ter episódio Palmeiras sobre essa semana, vai ter episódio essa semana sobre o Palmeiras, acho que o Gama e o Thiago vão falar sobre isso. Mas eu tô aqui para falar do Clássico, que aconteceu no domingo, às 18h30, em Itaquera. O Corinthians empatou com o Santos, mais um Clássico muito polêmico, mais uma rodada em que a arbitragem foi péssima, e vai ser, infelizmente, um personagem do nosso episódio. Mas parece que eles gostam de ser personagem, porque a cada rodada que passa, vem, como é que eu posso dizer, vem protagonizando bizarrices, né? Dessa vez foi o Daronco, na última rodada foi o Bruno Arleu, se não estou enganado, esse é o nome dele, né? Ah, não, é Wagner, esqueci completamente o nome do juiz que apitou Santos e Curitiba, que, assim, é um dos piores juízes disparados, não sei como que ele é FIFA, ele tem o selo da FIFA, né? Mas é um péssimo juiz. E, bom, vou começar já falando, eu vou separar esse episódio em 3 partes. Primeiro vai ser a parte da arbitragem, que eu vou falar logo de cara. Depois, análise da parte do Santos e depois análise da parte do Corinthians, que eu acho que vai dar certinho aqui a gente dividir em 3 partes esse episódio, até para não ficar muito longo. Primeiro, arbitragem. A torcida do Corinthians está reclamando bastante de um pênalti que, assim, na minha visão, não foi pênalti. O torcedor santista acha que foi. Eu vi também o Conrado no Sport TV, comentarista dos canais Globo, né? No Sport TV, falando a opinião dele, que foi pênalti e tal. Eu acho que não. Na explicação do Conrado, ele disse que o Soteldo, ele tentou o drible e o Bruno Mendes invadiu o espaço dele. Ou seja, falta, meio que ele obstruiu a continuação da jogada do Soteldo, a passagem do Soteldo, como acontece numa falta clássica, num exemplo, se o jogador vai puxar um contra-ataque, o zagueiro, ele dá o tapa na frente e o zagueiro coloca o corpo dele na frente do corpo do jogador, é falta, porque ele está obstruindo a passagem do jogador. Ele falou que foi mais ou menos isso. Eu não concordo tanto, porque assim, o Bruno Mendes, ele deu bote, ele não tentou obstruir a passagem, ele errou o bote porque o Soteldo é muito habilidoso, é muito rápido. E aí o Soteldo, na minha opinião, ele deu uma cavada nesse pênalti, mas tem esse lado da interpretação que eu acho que foi o que o Daronco se apegou. A gente vai ver isso depois, quando sair o áudio do VAR, provavelmente a gente vai ver o VAR e o Daronco conversando. Então, a gente vai conseguir entender, ou não entender, o lado do Daronco, o lado da arbitragem do VAR também, porque o Daronco não deu o pênalti na primeira oportunidade, né, ao vivo ali. Ele esperou o VAR chamar ele, o VAR chamou, e aí ele sim deu o pênalti. O Daronco não é de hoje que ele é um péssimo árbitro, né? Polêmicas, sempre tem na arbitragem brasileira, mas o Daronco, ele, não sei, ele tá sempre envolvido em várias, e não é um árbitro que eu gosto muito. Aliás, qual árbitro que é bom no Brasil hoje? Acho que nenhum. Essa aqui é a resposta certa. Provavelmente vão dar um gelo nele,
Você vê que, sei lá, o Daronco parece que quanto pior ele é, mais ele tem recompensas, né? Ele vai apitar um jogo do Cristiano Ronaldo esses dias, depois de cometer um erro bizarro também no Campeonato Brasileiro. Então não faz muito sentido. Eu não entendo por que o Daronco continua apitando. Mas beleza, teve o lance do pênalti. Eu não daria. O torcedor do Corinthians está reclamando bastante. Mas a gente tem que colocar um parênteses aqui. A arbitragem foi um dos dois lados. Ele picotou muito o jogo em alguns momentos. Eu acho que ele inverteu algumas faltas. E eu acho que às vezes o critério dele mudou. E a gente tem que salientar isso aqui. Tem um lance no primeiro tempo que eu vou mostrar agora para vocês. Vou mostrar agora para vocês aqui na tela, para quem está ouvindo. Por favor, assistam os podcasts no YouTube, no Spotify. Também está lá disponível. E aí eu vou colocar aqui para vocês a imagem. E para quem está no Spotify eu vou narrando. Ó, é uma disputa de bola em que o Rincon e o Soteldo estão disputando. O Rincon toma a bola e o Rincon bota a mão no peito do Soteldo. Do Romero. No peito do Romero, primeiramente. E aí depois acaba atingindo de leve o rosto. Para mim isso aí não é falta e muito menos para amarelo. A mão foi primeiro no peito. E aí o Daronco dá amarelo para o Rincon. E aí, agora, vamos mostrar aqui o outro lance, que é o do Fábio Santos, que para mim tinha que ser expulso nesse lance. É um lance que o Santos reclamou de falta ali. Tem um braço esquerdo ali do Fábio Santos, mais que o árbitro. Do Max Silveira aqui, e o juiz não deu nem falta. Então, é complicado. É uma situação difícil a gente falar, porque, na minha opinião, o Fábio Santos tinha que ser expulso. Tem a alavanca ali do cotovelo do Fábio Santos. Então, o Santos também foi prejudicado no jogo pela péssima arbitragem do Daronco. O VAR também não chamou nesse lance. Ah, mas foi para compensar. Tem uma possibilidade de que seja para compensar. Não sei se é a não expulsão do Fábio Santos. Mas sim, que no último jogo o Santos foi muito prejudicado pela arbitragem. Foi um escândalo que aconteceu na Vila Belmiro contra o Curitiba, um pênalti que não era para ter dado e uma linha muito mal traçada do VAR no impedimento do golaço do Marcos Leonardo. E a gente sabe que é assim que funciona a CBF. O torcedor corintiano está reclamando bastante. Eu entendo a revolta, era uma vitória do Corinthians, seriam 3 pontos e uma distância muito grande ali na zona de rebaixamento. Agora não ficou tão longe assim. Deixa eu pegar aqui a tabela. O Corinthians agora ele está na 14ª posição, 37 pontos. O Goiás é o primeiro da zona com 32. Então são 5 pontos de diferença. Se manteve os 5 pontos, né, que o Goiás empatou com o Vasco, mas são apenas 3 do Santos e do Bahia. Então o torcedor corintiano já queria se livrar muito dessa zona perigosa e acabou não acontecendo. A revolta ela é grande por parte da torcida do Corinthians, mas assim, já teve outros lances em que o Corinthians foi beneficiado, que o Santos foi prejudicado, que o Santos foi beneficiado, o Corinthians foi prejudicado, em que o Vasco foi prejudicado, o Vasco foi beneficiado, todos os times. A arbitragem brasileira, assim, a CBF ela não profissionaliza a arbitragem do Brasil, então ela compensa os erros da sua péssima arbitragem. E aí acaba aqui a minha análise sobre a arbitragem. Foram 9 minutos, acho que eu falei bastante, mas assim, péssima arbitragem brasileira, horrível, acaba estragando o espetáculo com toda a certeza. Agora bora falar do desempenho do Santos no jogo, que já adianto que foi péssimo, não gostei nada. O Santos viu o empate do Goiás com o Vasco e pensou, podemos empatar o jogo, e entrou para empatar. O Santos não merecia o empate, o Santos merecia a derrota, o Santos merecia ser derrotado. Esse gol, esse pênalti caiu do céu para o Santos. O Santos não jogou bola para conquistar nenhum empate, muito menos a vitória. O Corinthians mereceu muito mais a vitória que o Santos. O Santos contou com uma atuação de gala, uma atuação
memorável do João Paulo, que não acontecia há bastante tempo, porque a gente não via um Santos tão preguiçoso, um Santos tão tanto faz jogando. Que era o que acontecia na época do Odair, que o João Paulo salvava, do Paulo Turra, o João Paulo tentava salvar. Então, voltou esse Santos na noite de domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Não foi nada bom o desempenho do Peixe. Alguns atletas muito abaixo do que a gente espera. O Rodrigo Fernandes, eu não sei o que fez em campo. O Dodô, eu não entendo. O Dodô é um jogador que é muito fraco. E eu não digo nem fraco de habilidade, porque ele tem qualidade. Só que a força física dele, o físico dele, parece que não aguenta mais jogar futebol profissional. E aí explica porque ele era o terceiro reserva do Atlético Mineiro. Então o Dodô, como um terceiro zagueiro, show, estava indo bem. Demonstrando algumas virtudes que, como lateral, ele não consegue mostrar. Ele não consegue ir para a linha de fundo. Não consegue, simplesmente não consegue. É um jogador que o físico dele atrapalha bastante. Então, não consegue desempenhar o seu melhor futebol, né? E, o Rincon também, eu não gostei muito da partida dele, apesar de que ele foi o melhor do meio de campo. O Jean Lucas, não foi só o gol contra que fez ele ser um dos piores do Santos hoje. Não foi só o gol contra, hoje não, né? No domingo. Porque, assim, o Jean muito mal. O Jean tá muito mal. E, chega a ser até estranho, porque ele é um jogador de meio de campo, ele é o melhor que o Santos tem. Ele é o diferencial que o Santos tem. Mas ele tava muito, muito mal mesmo. Tudo que ele tentava dava errado. E aí ele foi coroado, né, a palavra, mas a atuação péssima dele foi coroada com um gol contra, depois de mais um milagre do João Paulo. Mais um milagre do João Paulo. O João Paulo, melhor que o Santos, disparado. Acho que foi o melhor da partida, disparado. Ele interferiu muito no resultado. A gente poderia estar falando de outra goleada fora de casa sofrida pelo Santos, porque se fosse o goleiro reserva, apesar do que o Marcelo pediu para me falar, o Marcelo ficou bravo no jogo contra o Curitiba. Se fosse o goleiro reserva, o Vladimir, provavelmente o Santos teria tomado uma goleada em Itaquera. Teria. Porque foram, assim, defesas espetaculares, na do Fausto Vera, na do Juliano, do Yuri Alberto também, do Gil. A defesa no cantinho do Gil, fenomenal. Do Gil não, né? Do João Paulo, na cabeçada do Gil, fenomenal. Coisas que só goleiros muito bons fazem. O João Paulo é muito bom e estava numa noite inspirada. Então, assim, o João Paulo disparado, o melhor do Santos, para mim, melhor do jogo, porque só foi empate por causa dele. E, de resto, Lucas Lima, muito mal, não faz sentido o Lucas Lima se manter no time titular. Eu queria que alguém questionasse o Marcelo na coletiva. Se eu tivesse a oportunidade, provavelmente eu teria questionado isso. Porque falta chances ao Miguelito, porque o Lucas não vem correspondendo. O Lucas praticamente é a nulidade em campo. Por mais que o Miguelito, a gente não sabe se ele vai desempenhar no profissional, não deve estar treinando bem e tal. Mas assim, ele vai fazer muito pior que o Lucas Lima? É o grande questionamento que eu deixo aqui. Não é melhor testar? Claro, o Lucas é um atleta experiente e tal, mas ele não está somando. São lances esporádicos. Ele deu um chute no começo do segundo tempo, chute fraco, que é o que ele sempre faz. Ele nunca chuta a bola forte, ele sempre chuta uma bola fraca. Ele não tem força na perna, parece, para chutar. E foi isso. Acabou a partida do Lucas Lima. Eu teria tirado ele no intervalo. Lucas Braga, não entendi nenhuma ação do Lucas Braga. Eu não vi ele no jogo, pra você ter noção. Foi muito mal, de novo, ele foi sumido. E, destacar positivo, já destaquei o João Paulo. A dupla de zaga eu achei que foi bem, apesar de que, e eu vou trazer aqui já a minha avaliação sobre o Marcelo, foi muito mal nas cobranças de escanteio, muito mal. O Corinthians não fez gol de escanteio porque a pontaria não estava tão boa, porque o Gil estava ganhando todas. Por quê? Quem estava marcando o Gil era o Rincon,
era mais o Rodrigo Fernandes. E aí, olha o tamanho do Gil. Olha o tamanho do Gil. A principal bola aérea ofensiva do Corinthians é o Gil. E quem estava marcando ele são os 2 jogadores que têm estatura baixa. Então, não faz sentido nenhum nessa marcação do Santos. E aí, provavelmente, isso foi treinado pelo Marcelo Fernandes. E aí, agora a gente vai começar a falar do Marcelo. Assim, não gostei da escalação. Eu acho que para a estratégia que o Santos queria, que pelo jeito era rifar a bola, era tentar uma bola longa, e aí tentar uma escorada do centroavante, para ver se conseguia pegar essa bola no campo de ataque e já criar um ataque rápido. Ele entrou com os jogadores errados, porque você não pode entrar com o Soteldo e Marcos Leonardo e querer fazer isso. O Marcos Leonardo, acho que ele não tem nem 1,80m, e o Soteldo tem 1,59m, 58m. Várias bolas o João Paulo estava quebrando lá para frente e a bola estava indo no Soteldo. É óbvio que os 2 zagueiros do Corinthians iriam se dar melhor nessa, e se deram o tempo inteirinho. O primeiro tempo foi nulo do Santos, porque o Santos só fazia isso. O Santos conseguia trocar 3 passes. O Santos reforçou o meio de campo, mas estava perdendo o meio de campo. Tinha 4 meio-campistas, 3 volantes, e o Renato Augusto tinha uma liberdade impressionante para fazer o que quisesse. E o que eu imaginei que ele faria com a entrada do Rodrigo Fernandes, o Marcelo não fez. Eu não sei se a ideia era essa, né? E o Rodrigo não conseguiu executar, que era grudar no Renato Augusto e não deixar ele ter liberdade. Eu achei que a escalação do Rodrigo Fernandes seria para isso, mas não foi isso que aconteceu no jogo. Não foi isso. O Rodrigo Fernandes perdido em campo e o Renato Augusto livre, desfilando, dando passes, sendo o diferencial que ele sempre é para a equipe do Corinthians. E aí, eu não entendi. No segundo tempo volta, por mais que o Santos tenha criado 2 chances no começo do segundo tempo, pô, se a sua estratégia é essa, bola longa, coloca o Furt. Centroavante alto, que é bom de cabeça, e que aí você quebra essa bola, se ele ganhar, beleza, vai ter um Marcos ali, um dos zagueiros vai ter que ir nele e vai abrir espaço, como aconteceu contra o Palmeiras. O segundo gol do Santos contra o Palmeiras é isso. Bola longa, o Marcos ganha de cabeça, o Silveira pega a bola, a segunda bola, e aciona o Marcos de novo. Se a bola longa é para você fazer isso, você tem que ter um atleta alto, capaz de conseguir disputar essa bola longa. Não Soteldo, desculpa. Por mais que o Soteldo, depois que o Santos toma o gol, ele chamou a responsabilidade. Achei que depois disso ele faz uma boa partida, ele pegou a bola e falou, beleza, eu vou armar esse time. E aí com a entrada do Mendonça aqui, entrou bem. O Soteldo ganhou opção de velocidade, de passar essa bola. E, na minha opinião, foi muito bem. Driblou, fez o que fez e sofreu o pênalti, né? Por mais que eu não concorde com a marcação do pênalti, ele sofreu o pênalti. Mas, assim, acho que o Santos não quis jogar bola. Entrou para empatar, e quando você entra para empatar, você perde. Quando o Corinthians faz 1-0, o Corinthians, para mim, ele erra, e eu vou falar isso daqui a pouco, recuou, e aí deu a bola pro Santos, e aí o Soteldo começou a jogar bola, e com a entrada do Mendonça, como eu falei, melhorou um pouco a partida do Santos, e o Santos conseguiu o seu gol. Acho que do Santos é isso. Acho que vamos ver, dar uma confiança para a próxima rodada. O Santos continua a mesma distância do Vasco, do Goiás, porque empatou e eles também empataram entre eles, mas a próxima rodada ela é decisiva, decisiva nem tanto, mas ela é importante, porque o Santos vai pegar um adversário muito difícil, que é o Flamengo, no Mané Garrincha, porque o Maracanã está em obras não, mas está sendo poupado para a final da Libertadores, e o Vasco pega o Cuiabá em Cuiabá, que é muito difícil de jogar contra o Cuiabá. O Cuiabá acabou de vencer o líder Botafogo, está prestes a se livrar de qualquer risco de rebaixamento, e o Goiás recebe o Bragantino, e a gente viu já o que o Bragantino é capaz de fazer na Vila Belmiro. Bom, vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians, para mim, fez um ótimo primeiro tempo, foi para cima, dominou as ações do jogo, foi muito bem, criou muitas oportunidades, só não saiu com 3-0, um 4-0 do primeiro tempo, porque o João Paulo fez uma partida fenomenal. Dominou o Santos.
Dominou. Né? Ditou as ações do jogo o Corinthians e merecia ter saído com um placar positivo do primeiro tempo. Saiu com 0-0. E aí eu vou comentar o que eu achei do segundo tempo do Corinthians. O Corinthians piorou bastante no segundo tempo. Piorou muito no segundo tempo. Tava muito bem no primeiro. O meio-campo do Corinthians estava fenomenal. O Renato Augusto, o Juliano, o Maicon e o Fausto Vera, essa dupla de volantes do Corinthians foi muito bem no jogo de ontem, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo entra o Moscardo. Também não achei que fez uma má partida. Mas assim, eu acho que faltou um pouco de jogadas pelas pontas. Senti falta de uma jogada individual, senti falta de uma jogada de velocidade, até porque os laterais do Santos, né, são 2 jogadores. Um não é lateral, que é o Lucas Braga, que quem estava em cima dele é o Romero, que vamos concordar não é o melhor jogador para você ter de velocidade, de drible ali, um jogador que é deficitário na sua marcação, que é o Lucas Braga. E do outro lado é o Dodô, que, meu Deus do céu, como eu já falei, praticamente não tem físico nenhum para jogar como lateral. Então acho que faltou o Corinthians explorar. Mas o Corinthians não tem jogadores de drible. Eu acho que o Corinthians tem um jogador de drible, sim, e o nome dele chama Wesley. Tem outro garoto que é o Pedrinho, que também é um jogador de velocidade de drible. São 2 garotos e tal. O Mano já falou que ele vai preferir os experientes em vez dos garotos para tirar o Corinthians dessa situação difícil. Mas há jogos e jogos. Eu acho que o Mano acertou na formação de meio de campo, mas eu acho que faltou um jogador de velocidade. Eu acho que ele errou ali em terminar o primeiro tempo e não enxergar que talvez isso poderia mudar o jogo para o Corinthians. Mas o Wesley entrou e ele nem fez tanta coisa assim depois. Realmente, o Wesley entrou e ele não fez tanta coisa, não fez praticamente nada. Mas tem uma explicação. O Wesley entra e o meio-campo do Corinthians morre, né? Porque depois que você tira o Fausto Vera, beleza, entrou o Moscardo, que é o mesmo nível. Aí depois você tira o Juliano e o Renato Augusto, o Corinthians praticamente abdicou de jogar. E aí acabou sofrendo gol. Então, o Corinthians, ele chamou o Santos pra cima e, assim, só botou o Wesley lá pra, talvez puxar um contra-ataque, mas não deixou um cara para ligar essa bola pro Wesley. Eu acho que faltou isso. A atuação do Wesley foi prejudicada por conta disso. Eu acho que se ele tivesse entrado no primeiro tempo, começado o jogo, o Corinthians com certeza abriria o placar, porque ele é um jogador rápido, um jogador de velocidade, um jogador de drible. Outro Lucas Braga, que assim, eu já falei 1 milhão de vezes, inclusive nesse episódio, que é um jogador muito ruim na marcação, ele iria levar muita vantagem mesmo. Então acho que o Mano errou nessa situação de não ter não ter iniciado com o Wesley ou ter já voltado com ele no início do segundo tempo. Porque assim, o que o Romero fez no jogo? É difícil, ele fez um gol anulado, isso aí é meio evidente. Cavou um amarelo do Rincon, que eu mostrei aqui para vocês. E mais nada. Foi nulo no ataque, não criou nada. E na defesa, não precisava dele, né? Até porque o Santos não tinha um atacante pela direita, então ele não ajudou na marcação nem nada. E não entendi realmente a manutenção do Romero por muito tempo. Acho que o Mano deveria ter mudado. E aí a minha crítica ao Mano, eu acho que, por mais que tenha algumas experiências, ele recuperou o futebol do Fausto Vera e tal, mas o Moscardo é um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada. Não sei se o ideal é sacar ele do time, assim. Os moleques, por mais que são moleques, eles estavam ajudando o Corinthians a conquistar pontos com o Luxemburgo. Eu acho que o Wesley foi uma grata surpresa. Claro, falta um pouco de regularidade para ele. Ele é jovem, primeiro ano de profissional, mas ele já mostrou que tem qualidade, que tem um potencial. Eu falo até que ele é um protótipo de Bruno Henrique, tipo Pokémon, sabe, que vai evoluindo. Ele é tipo como se fosse o primeiro Pokémon ali, o primeiro estágio
se chegar até o final, se ele evoluir, como eu espero que ele evolua, e como o scout, a torcida do Corinthians e todo mundo espera que ele evolua, chegar um Bruno Henrique, seria um ótimo atacante para o Corinthians ainda. Mas, assim, eu acho que o Mano tem que dar um pouco mais de espaço para esses garotos, porque o Corinthians não tem jogadores de velocidade e o Wesley é esse jogador. Então acho que ele deveria ter entrado ontem. O Pedro precisa de espaço. A gente já viu boas atuações do Pedro, inclusive contra o Botafogo, líder do campeonato. Foi uma ótima atuação do Pedro. E ele tem que abrir mão um pouco disso. Mas que o Mano é um técnico que, assim, eu não sou muito fã do estilo de jogo dele, da escola gaúcha. Mas é uma escola que ele foi vitoriosa no Corinthians. O próprio Mano e o próprio Tite. E não da escola gaúcha, mas também do estilo de jogo, o Carille. O Carille também é um estilo mais defensivo e foi vitorioso no Corinthians, foi campeão brasileiro, campeão paulista. Então, assim, eu acho que com o tempo o Mano vai começar a colocar mais esses moleques, porque o Corinthians vai precisar deles. O Corinthians vai precisar deles para ganhar jogos. É muita responsabilidade? Sim, é muita responsabilidade, mas o Corinthians vai precisar. Mas, tirando isso, voltando para a análise da partida aqui, já vou falar de alguns jogadores, eu achei que a dupla de zaga do Corinthians foi muito bem, até porque o Santos não incomodou nada. Gil foi soberano, tanto na defesa quanto no ataque. O Veríssimo também fez uma partida mais discreta que o Gil, mas também foi muito bem, os dois trabalhando ali em cima do Marcos Leonardo, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, e, na minha opinião, o melhor jogador do confronto. De momento, acho que o Renato Augusto é muito bom, é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar aqui no futebol brasileiro, um cara que eu sou fã, mas no momento o Marcos Leonardo é um dos melhores jogadores do Brasil, o melhor jogador do confronto, talvez até do futebol paulista. São 26 gols na temporada, então ele é muito bom jogador, cotado para a seleção brasileira. Então os dois anularam muito bem. O Fábio Santos merecia ser expulso, como eu já falei, mostrei até aqui o lance, mas também fez uma partida segura, nada demais, participou um pouco do ataque no primeiro tempo, no segundo tempo ele foi bem mais discreto. O Fagner, eu achei que ele participou bastante no primeiro tempo, no segundo tempo também foi discreto, mas também achei uma boa partida do Fagner. Dupla de volante do Corinthians também, outra partida exemplar, tanto o Maicon quanto o Fausto Vera no primeiro tempo foram muito bem. Depois, no segundo tempo, entrou o Moscardo, também achei que fez uma boa partida. E aí, Juliano, para mim, foi o melhor do Corinthians no jogo. Ele ditava o ritmo do jogo do Corinthians, juntamente com o Renato Augusto, que, assim, é muito diferente, por mais que o físico não permita, em que ele seja o Renato Augusto de 2015, seja o Renato Augusto até de anos mais recentes, 2 anos atrás, ele é muito diferente. 2 toques na bola e ele clareava para alguém, ou ele estava livre. Ele é muito bom. O Juliano fez uma partida fenomenal, como eu falei, gostei muito da partida do Juliano, para mim ele foi o melhor do lado do Corinthians. E aí no ataque tem o Yuri. Sim, o Yuri ficou brigando, né? O Yuri, assim, não recebeu muitas oportunidades, recebeu uma bola, finalizou, o João Paulo fez uma grande defesa. E depois ficou brigando para lá e para cá com os zagueiros do Santos. Eu achei que a marcação dos zagueiros do Santos foi muito boa em cima do Yuri, tirando esse lance aí que ele conseguiu finalizar. E o João Paulo fez a defesa. Então, para o Corinthians, fica um resultado amargo, mas também fica uma boa atuação no primeiro tempo, né? O futebol que não foi apresentado com o Luxemburgo e com o Mano, o Corinthians conseguiu apresentar. E eu acho muito importante isso, para a gente ter a perspectiva dos próximos jogos, para a gente ver como esse Corinthians vai atuar. E acho que a tendência é melhorar na mão do Mano, para a gente ver o bom futebol demonstrado no primeiro tempo. Só não saiu com um 3-0, um 4-0, porque o João Paulo fez uma grande partida. Então, se o Corinthians jogar assim como jogou no primeiro tempo, nos jogos, com certeza o Corinthians vai sair dessa situação aí. Acho que a tendência é o Mano evoluir o seu trabalho e o Corinthians ter melhores apresentações. Bom, é isso. Como está aparecendo aqui no nosso CG aqui, você vê aqui embaixo, está escrito: siga o nosso perfil
no Instagram, também tem no Twitter, no TikTok, tudo @viradapodcast. Se você jogar em todas as suas redes sociais aí, vai estar o @viradapodcast lá. Segue a gente está numa crescente legal, aí chegamos recentemente, estava com 300, fomos para 600, e agora batemos 800, estamos quase chegando nos 900. A meta é chegar a 1000 até o final do ano, então você que está vendo esse episódio, se inscreve, segue lá a gente, e se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, o que você achou aí desse clássico aí, conversa aí pra gente, tem um bate-papo legal. Tamo junto e falou!